Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica Cristina do Carmo, eu sou aluna da Faculdade Universidade São Judas Tadeu. Eu faço curso de Pedagogia, estou no 7º semestre e a universidade fica na Moca. A minha professora, orientadora de projeto de estágio é a professora Cristiane Simões. E o tema de hoje é fases da escrita para alunos da EJA. EJA, Educação de Jovens e Adultos, foi feito para aquelas pessoas que por algum motivo tiveram os seus estudos parado, interrompido por algum motivo, por N motivo, ou financeiro, ou teve que optar entre deixar o estudo para poder trabalhar, enfim. E graças ao EJA, hoje essas pessoas, esses alunos, se veem com a possibilidade de voltar ao estudo e concluir, ter uma formação, ter um diploma, que para muitos deles deve ser um sonho, né? Realizar um sonho, ter um diploma hoje em dia em mãos. E com isso, eles têm essa grande chance de se formar. E cabe ao professor que tenha um pouco de responsabilidade para fazer com que esse sonho dessas pessoas seja realizado, fazendo os mesmos a conciliar o horário de aula com a sua vida pessoal, né? A sua vida pessoal e profissional, fazemos com que ambos ampliem os dois. E cabe ao professor da EJA trazer a realidade para esses alunos de volta, fazendo com que os mesmos consigam conciliar o EJA com a sua vida pessoal ou no profissional, que a gente sabe que é bem difícil, né? De uma vez que você para você voltar, a gente sabe que é bem difícil. As fases da escrita da autora Emília Ferreira, junto com a Ana Teberoski, ambas são pedagogas e psicólogas. E elas apoiam uma teoria que é de Piaget, dizendo que todo conhecimento tem uma origem e o sujeito é o produtor do conhecimento. E para Piaget, o aluno é o sujeito ativo e o professor é o orientador. A partir disso, Emília e Ana quiseram entender como os alunos se apropriaram disso, né? Se apropriaram dessa... como que eu posso dizer? Dessa teoria escrita. Atualmente, os alunos do EJA, ainda nos dias de hoje, são alvos de materiais didáticos e de práticas que são inadequadas e as suas especificidades. As práticas de ensino da EJA é baseado na habilidade de codificação e decodificação, que se destacam na sua memória das sílabas ou das palavras soltas, sem a devida atenção de uma escrita alfabética. E o professor precisa saber como avaliar o nível de escrita desses alunos. Nas palavras de Emília Ferreira, ela resolveu, um certo tempo da vida dela, fazer uma pesquisa sobre como o aluno aprende. E essa pesquisa, ela é de 1980, ou seja, não é uma teoria tão antiga, né? E ela fala que os professores precisam saber avaliar o nível de escrita dos alunos, porque a gente sabe que tem bastante professores que se acham incapazes de fazer essa avaliação e acaba passando a bola para outras pessoas. Exemplo, um coordenador ou um outro próprio colega dele que é professor também, né?
E a gente sabe, assim, cada um sabe da sua capacidade. Se eu sou professora, eu sei da minha capacidade como professora, eu sei que eu tenho capacidade de avaliar esses alunos, né? E para, assim, avaliar para saber o nível de cada um, né? E como eu disse, meu tema é o nível de escrita, existem 5 níveis de escrita, né? Eu vou começar dizendo para vocês sobre cada nível, passo a passo. Tem o nível 1, que é o pré-silábico, onde é o início que o aluno aprende a fazer apenas um símbolo, né? Ele tem o desenvolvimento dele como um desenho, uma coisa que não faz tanto sentido, não dá para você entender tanto. Né? Passando do nível 1, tem o nível 2, que é o pré-silábico 2. Do nível 1 para o nível 2, o aluno já tem um pouco de avanço um pouco melhor. Ele tem um avanço um pouco melhor. E ele já está um pouco apto. As palavras que ele escreve já dá para entender um pouco melhor do que no nível 1. Ele tem um pouco mais de estímulo, né? Com a escrita, com a letra, com a palavras. São coisas que já faz um pouco mais de sentido. Ele assimila o som à palavra, entendeu? Então dá para você meio que entender mais ou menos. Tem o nível 3, tem o nível 3, que é o silábico, que eles já vêm várias formas de escrever uma palavra, trocando as letras. Tem, isso. Aí vem, depois do nível 3, vem o nível 4, que é o alfabético. Que é o alfabético, eles já começam a escrever as palavras quase corretamente. Já dá para você entender melhor do que a fase 2. A palavra já sai mais ou menos correta. Você, mesmo que não esteja completamente correta, você lendo, você já consegue entender o que ele está querendo dizer. E tem o nível 4, que é o nível silábico alfabético, eles já escrevem a palavra mais corretamente. Eles, é isso mesmo, eles já sabem já escrever praticamente o que dá para você entender, né? Por exemplo, cavalo, ele já consegue escrever cavalo de uma forma já mais correta. Que nessa fase eles estão um pouquinho mais avançado, né, do que as 3 primeiras. E por último, tem o nível alfabético, que eles já escrevem de uma forma correta, que é a forma convencional. Pode acontecer entre um aluno e outro, tem alguma dificuldade para escrever, mas a preocupação maior na hora que a gente está ensinando a preocupação maior de ensinar e saber se ele acompanhou tudo passo a passo, tudo do jeito que foi explicado, do começo ao fim, né? E atualmente, os alunos do EJA ainda são alvo de materiais didáticos de práticas inadequadas às suas especificidades.
As práticas de ensino da EJA é baseada na habilidade de codificação e decodificação, que se destacam na memorização das sílabas, né, ou palavras soltas, sem devida atenção de uma escrita alfabética. Então, eu vou estar continuando sobre alguns parágrafos do níveis da EJA, né? Dentro de tudo que eu já falei, dentro desses 5 níveis da EJA, é a fase quantitativa, que para cada sílaba o aluno põe uma letra sem pensar no que quer dizer, no som sonoro, né? E o quantitativo seria também para ele escrever para cada sílaba uma letra sonora. Por exemplo, na hora de escrever casa, ele pode trocar o C pelo Z, né? Porque o som de casa, na hora de falar casa, o correto é escrever o C pelo Z, não, desculpa, trocar o S pelo Z, porque o som de casa é com Z e não com S, mas o correto de escrever é com S, né? E não com Z. E na EJA, por outro lado, os alunos passaram por um período crítico de aprendizagem, e os mesmos ficaram sem frequentar a escola sem frequentar a escola durante um espaço de tempo, e somente sem ter contato com a língua portuguesa, né? Isso acabou que acarretou na falta de aprendizagem deles, né? Dos mesmos. E esse fato se reflete muito na dificuldade que os alunos apresentam para poder aprender as regras, né, da língua de forma geral, e mais especificadamente com regras, porque na verdade hoje a gente usa a língua portuguesa e tem muitas regras, né? A gente acha que é escrito de um jeito e é de outro. Algumas palavras que antigamente tinha acento, hoje já não tem mais acento, então acabou que mudando bastante, né? E de regra com concordância verbal, acabou que mudou muito. E dessa forma, os estudantes, nós, como professores, estudamos o processo de aquisição da escrita dos alunos, a fim da gente ver como que está sendo o índice de aprendizagem deles, né? Com tudo que foi explicado, a gente vai verificar se os níveis da escrita tá evoluindo, se está no caminho certo ou não, se o que a gente propôs para eles, se eles aprenderam, se ficou gravado na memória ou não, né? E o processo de alfabetização para as turmas da EJA está ancorado nas práticas que são indispensáveis de leitura e da escrita, que também são usadas com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, né? E isso não quer dizer que o professor vai trabalhar lançando mão dos mesmos materiais e estratégias com o público tão distintos. Não faz sentido, né, isso acontecer. E isso, inclusive, é um dos motivos que levaram os mais velhos a fracassar e abandonar a escola. Hoje, a gente tem que ter uma consciência que ensinar os adultos exige cuidados. Não tratar os alunos como um dos pontos fundamentais que o trabalho
não tratar os alunos como um dos pontos fundamentais que vai fazer o trabalho funcionar, vai fazer que vai dar certo, né, o processo com eles de aprendizagem. Não tratar eles como criança, né? No caso, muitos deles podem ficar se achando que a gente está tratando eles como criança, mas não é, que requer todo o cuidado, porque o ensino vem lá do zero, como se fosse aquelas crianças de 6, 7 anos de idade. Então tem que ter todo o cuidado, uma atenção especial, porque uns têm mais dificuldade que o outro, né? Uns desenvolvem mais rápido, então tem todo esse processo. Tá ok? E é isso. Eu espero que esse pequeno passo a passo tenha ajudado o professor ou professora a contribuir com o aprendizado dos alunos do EJA, né? Espero que tenha servido e obrigado, né, pela atenção, e logo mais, no que precisar, estaremos aqui novamente. Obrigada.